Eu sou o Fabrício Goulart e a convite da Uniagro e Panfácil, eu estou aqui hoje para mostrar uma das comidas mais amadas do mundo, que é a pizza. E em celebração desse dia tão especial, eu vou mostrar uma receita super fácil, que é uma massa fermentada com ingredientes que a gente consegue facilmente. A primeira coisa de uma pizza é a massa. E eu vou mostrar como se faz facilmente uma massa, onde a gente vai deixar ela descansando e fermentando de 8 a 24 horas. Então essa massa é muito fácil, é uma massa leve, que até na hora da gente estar comendo vocês vão ver a grande diferença para uma massa um pouco mais pesada. E vocês vão conseguir fazer no forno convencional de vocês. Vamos utilizar primeiro 1 kg de farinha, prêmio da Panfácil. Aqui nessa tigela eu tenho 600 ml de água. É um pouco mais de água porque nós vamos utilizar uma massa mais úmida. E isso num forno convencional ele consegue estar assando essa pizza de uma maneira melhor. Não coloca toda a farinha primeiro, vai fazendo isso de uma forma mais devagar. A ideia aqui é a gente fazer uma esponja. Então eu coloquei a farinha, junto com ela eu vou estar colocando o meu fermento. Para facilitar na dissolução desses ingredientes, a minha água ela tem que estar em temperatura ambiente um pouquinho morna, não gelada. Vai usando a ponta dos dedos para estar misturando a massa e fazendo com que essa água, esse líquido, se misture bem com a farinha e o fermento. Feito isso, eu vou acrescentar o açúcar. Vou colocar 25 gramas de açúcar, equivalente mais ou menos a 2 colheres de sopa. Esse processo é um processo bem importante, que é onde vai me dar a textura da massa e é onde eu vou deixar essa massa fofinha, fermentando e descansando depois por 1 hora. Quando que eu sei que essa massa está pronta? Quando ela começar a descolar dos meus dedos e também da tigela. Então aqui agora já começo a mexer, ela já vai ganhando forma e eu vou acrescentar o restante da farinha. Sempre aos pouquinhos. O ideal é a gente não usar toda a farinha do pacote. Deixa um pouquinho depois que você vai precisar para estar colocando um pouco da farinha para trabalhar a massa na bancada. Quando a massa começar a soltar do pote, ela está pronta para ser sovada. Como agora, né? Começou a ficar mais homogênea e mais fácil de trabalhar. E começou a soltar dos meus dedos também. Esse é o momento onde eu vou colocar o sal. 25 gramas também. Equivalente aí a 2 colheres também rasas de sopa. Um pouquinho menos. Cuidado com o sal, viu? O sal ele retarda o trabalho da fermentação. E agora eu vou acrescentar gordura. Vou acrescentar um azeite extra virgem, tá? Vou colocar o azeite. E aqui se trabalha mais um pouco, usando sempre a ponta dos dedos. Vou colocar a farinha na bancada. Espalha um pouquinho. Suja as mãos. E agora pega a massa. Essa massa, depois que você trabalhar ela, que ela ficar lisa, e a hora que eu nem precisei sovar muito, você vai colocar ela na geladeira ou do lado da geladeira. Vai cobrir com um plástico filme ou um pano úmido e vai deixar ela descansando por 1 hora. Vai soltando na mão, deixa a farinha aí envolvendo ela, porque essa umidade ela tem que ser absorvida pela farinha, né? O rendimento dessa porção, o ideal é fazer depois os cortes, depois que ela crescer e dobrar de tamanho, em torno de 260 a 300 gramas, que é mais ou menos o peso de uma massa, uma pizza napolitana, que é aquela massa fermentada. Então a gente vai, depois que trabalhou ela, a gente vai separar ela, deixar ela dobrar de tamanho por 1 hora, vai fazer esses porcionamentos, e aí é a minha dica, deixar no mínimo 8 horas até 24 horas. Aí vai muito também da sua paciência, da sua fome e da sua vontade de comer a pizza. Bom, já descolou da mão, a massa está começando a ficar lisa. Vai fazer uma bolinha. Vou botar num recipiente, vou cobrir e deixar ela descansando por 1 hora. Então agora tem a massa da pizza já fermentada. Relembrando, deixamos descansar ela por 1 hora, depois de 1 hora fora da geladeira e coberta. A gente porciona essa pizza do tamanho e o peso que você desejar. Eu já tenho ela aqui depois de 8 horas fermentada, ela cresce de tamanho, ela cria bolinhas, tem uma massa praticamente viva. E agora eu vou trabalhar ela para abrir ela e rechear a nossa pizza. Então vou pegar uma forma já untada,
Posso jogar um pouquinho de farinha, jogo um pouquinho de farinha na pizza. Posso usar meus dedos para ir abrindo ela. Procuro usar os dedos do centro para as bordas, para criar também aquela borda bem bonita na hora de assar. Feito isso, a gente vai começar a rechear a pizza. Nessa pizza, a gente vai usar molho vermelho, utilizando os tomates pelados da Uniagro. Eu preferi os tomates inteiros, onde eu cozinho eles com um dente de alho, coloco folhas de manjericão, pitada de sal e deixo ele cozinhar até levantar a fervura, porque é puro tomate. E a pizza é isso, é o tomate puro. Então a ideia, caso ele esteja um pouquinho ácido, pitadinha de açúcar. Mas é muito simples e muito fácil de fazer. Então eu vou estar utilizando minha base da pizza, um molho vermelho. E sempre do centro para as bordas. Vou fazendo um movimento circular para ir espalhando a pizza. Eu vou usar um queijo de qualidade, que é um Grana Padano. É um parmesão curado, tem um sabor um pouco mais intenso. Depois disso eu vou utilizar uma mussarela de búfala, já fatiada. 30 gramas cogumelos. Eu escolhi o shimeji. Próximo eu vou utilizar cebola roxa. Gosto muito do sabor, da acidez, da crocância. Não vou poupar nos queijos. Vou usar um pedaço de gorgonzola para dar um salgado, umas 10 a 15 gramas. Seria uma colher de sopa aí, bem rasa. Vou trabalhar com uma crocância, que é uma castanha do Pará, da Uniagro também. Eu triturei ela um pouquinho. E para finalizar, eu vou trazer um doce onde eu vou colocar algumas fatias de damasco. Aqui eu tenho um salgado, eu tenho um crocante, eu tenho a acidez da cebola, eu tenho também uma doçura do tomate com um pouquinho de ácido, e o damasco ele vai fechar essa nossa receita com chave de ouro. E aí eu vou utilizar o damasco da Uniagro também. É uma combinação perfeita com o gorgonzola, comeria só os dois juntos. Aqui então está a nossa pizza com uma massa fermentada, com os nossos ingredientes, onde é shimeji, cebola roxa, mussarela de búfala, um parmesão curado, damasco, castanha do Pará e, obviamente, um molho vermelho como base. Agora eu vou levar no forno. A ideia é que todo mundo utilize forno de casa, então vamos trabalhar nos 250 graus. Então aqui está a nossa pizza pronta. Olhem as bordas, como ela cresceu bastante nas bordas, bem assada, crocante e airada. Agora eu vou finalizar ela com azeite trufado da Uniagro, para dar aquele toque final. Perfume. Então a ideia agora é a gente cortar essa pizza e saborear. E vamos lá. Deliciosa. Marque seus amigos, celebre o dia da pizza e divida com quem você ama.